Foi confirmada a identidade da vítima do acidente da Santa Amélia. Nós já havíamos falado mais cedo aqui no Cidade com a Beatriz. O nome da vítima é Maria de Lourdes Bezerra Nunes Marques. Ela era professora aposentada e infelizmente morreu eletrocutada ao tentar salvar o neto quando fios de alta tensão caíram sobre o carro dela na Santa Amélia. A queda do poste foi causada pela batida de uma van. O neto da Maria de Lourdes foi identificado como Rafael, de 4 anos. Infelizmente, também morreu na tragédia. A polícia ainda investiga o carro, né? Para ter mais informações, inclusive está buscando o motorista da van que teria ocasionado o acidente. A informação é de que a Maria de Lourdes era professora aposentada da rede municipal de ensino aqui de Maceió. Infelizmente, ela tentou salvar, né, no desespero, tentou salvar o neto, mas acabou morrendo eletrocutada e depois, né, carbonizada. Ela e o netinho de apenas 4 anos. Continuando nesse caso, muito triste, não é? Se discute aquele fato. E se, por exemplo, ela estivesse ficado no carro ou não tivesse tentado entrar no carro, ela não tivesse tentado tirar a criança, será que ainda estaria viva? Bom, essas perguntas são muito difíceis agora, a gente não pode de fato julgar a atitude desesperada dessa avó, mas podemos ter algumas orientações para nós, né? De repente isso pode acontecer com a gente. A Beatriz Lacerda está no grupo de buscas e salvamento para tirar essas dúvidas. Bia, a gente sempre traz essa recomendação, né? O Corpo de Bombeiros sempre ressalta que a gente tem que ter muito cuidado quando lida com energia. Mas a gente precisa entender também, no desespero, na situação, só sabe-se quando está vivendo essa situação, né? Então, essa avó que no desespero viu fios próximos ao carro onde estava o neto, ela tentou salvar esse neto. Quer dizer, não parou para pensar que poderia ser vítima também, né, Bia? Mas qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros? Perfeitamente, Edson. Por isso que a gente veio aqui para ouvir o tenente Claudemir Gouveia, que vai trazer algumas orientações em casos assim como esse, né, em que um fio da rede de alta tensão pode cair sobre um veículo em via pública. O que fazer numa situação como essa? Então, eu já passo a palavra aqui para o tenente Gouveia. Vocês já se depararam com essa situação, né, em outros momentos? Existe uma orientação geral, porque há um medo de quem está dentro do veículo de também levar um choque. Mas o que acontece nessa situação, quando um fio entra em contato, né, com o carro que está ali na via pública, o fio de alta tensão? O que a pessoa deve fazer se estiver dentro do carro, tenente? Nós sabemos, entendemos a complexidade da situação. Quem está envolvido numa ocorrência desse tipo realmente tende a tomar-se pelo desespero, mas a recomendação é: procurem manter a calma. Mantenham-se no interior do veículo, pois esse interior, estando nesse interior do veículo, você está isolado eletricamente. O que acontece em algumas situações? A pessoa, no afã da saída, no afã de se salvar, ou até mesmo de salvar alguém, é interessante até a gente exemplificar duas situações. Se eu estiver envolvido no interior do veículo, o que fazer? Manter a calma, não tocar em nenhuma parte metálica do veículo e acionar de imediato o Corpo de Bombeiros e até mesmo a companhia de energia. Essa é uma situação. Outra situação, de repente eu vou passando na rua, me deparei com um carro que colidiu e o fio está sobre o veículo. O que fazer neste momento? Inicialmente, não procurar aproximar-se do veículo. Tenta verbalizar com a vítima para que ela se mantenha calma e que não toque em nenhuma parte metálica do veículo. E acionar de imediato o Corpo de Bombeiros e a companhia de rede elétrica. Inclusive, nós temos duas situações muito coincidentes nessa mesma tragédia, né? O carro em que uma avó estava com o neto, e enfim, o desfecho nós já sabemos, e outro veículo em que também havia um homem com um neto, né? E a diferença é que ele estava dentro do carro, permaneceu ali e conseguiu se salvar. Essa ocorrência, particularmente, realmente ela nos demonstra o que realmente é possível fazer e o que não se deve fazer. Nós temos duas situações
em que foram envolvidas na mesma configuração de ocorrência, porém temos um saldo extremamente positivo, com as 2 vítimas do veículo salvas, porque ela se manteve no interior do veículo, não tocou em nenhuma parte metálica, aguardou o Corpo de Bombeiros dar sua resposta imediata e conseguiu salvar tanto a si mesmo como a criança que estava ao lado. E, infelizmente, a avó dessa criança, no afã do socorro, no afã da ajuda, infelizmente foi vítima fatal e, consequentemente, a criança também veio a óbito. Com relação a esse incêndio, algumas pessoas, testemunhas, dizem ter visto primeiro a mulher, né, a senhora, pegando fogo, literalmente, e depois só o veículo. Por que isso aconteceu? Veja bem, para determinarmos realmente o porquê do início do incêndio, ainda é prematuro nós afirmarmos qualquer coisa, porque se faz necessário um laudo pericial. Segundo essas informações que chegaram e foram divulgadas, inclusive, no meio de comunicação, é que ela teria recebido essa descarga e, consequentemente, iniciou a chama por ela e pegou no veículo. O veículo tem partes extremamente condutoras de calor e potencializam o início do incêndio. Então, se verdadeiramente isso aconteceu, as chamas que estavam no corpo delas realmente fizeram com que propagasse no interior do veículo, levando as 2 a óbito. Primeiro, ela teria recebido a descarga no seu organismo e por ter uma composição de água muito grande, né, como o senhor estava me explicando, no corpo humano, essa combustão foi maior e mais rápida nela. Se realmente, como eu falei anteriormente, para que a gente determine a causa do incêndio, se faz necessário uma perícia. Mas se realmente aconteceu como a imprensa divulga, vai depender também da quantidade de descarga elétrica que ela recebeu. Então, há essa possibilidade, realmente há. Mas não podemos determinar. Não podemos determinar que a causa do incêndio, propriamente dito, foi esta, só após um laudo pericial. Obrigada, Tenente Gouveia. Eu vou estender essa conversa aqui no estúdio com o Edson, que bem colocou no início, né, que jamais a gente está aqui tentando julgar, nem justificar o que ela deveria ter feito. Claro que é uma situação de desespero, né, e ouvimos o relato de que esse neto, ele chamava pela avó, ele pedia socorro, ele gritava. Então, diante também disso, ela tentou ajudar o neto. Algumas pessoas tentaram impedi-la, mas, enfim, o desespero foi maior, né, pelo parentesco, e o resultado trágico a gente já sabe. O que vale agora é refletir sobre o que ele está dizendo, fixar isso, lembrar para uma situação de perigo. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Ninguém espera uma coisa dessa, né, Edson? Mas se acontecer, tentar lembrar disso que o Tenente Gouveia acabou de nos explicar. Pois é, Bia, e a gente, né, tenta imaginar a cena e se coloca, né, enfim, na situação assim, é muito triste, muito pesado, de fato. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o tenente. Ele já explicou, por exemplo, se cair um fio, você está dentro do carro, o ideal é fazer o que a gente viu, que inclusive aconteceu, né, lá na região. O neto e o avô ficaram dentro do carro, inclusive nem tocaram em partes metálicas do carro. Conseguiram ser salvos. Se isso acontecer, por exemplo, mas começar um incêndio do lado de fora, né? O que a gente faz, tenente? Assim, não chegou o Corpo de Bombeiros ainda, eu estou dentro do veículo, o veículo está possivelmente com energia, mas começou um incêndio fora do veículo. O que faz? Fica dentro do carro, tenta se sair, tem alguma forma de sair com segurança? Dando até continuidade às orientações iniciais, o carro começou a incendiar. A vítima no interior do veículo. Como a gente falou inicialmente, tenta sair desse veículo não tocando nas partes metálicas. Muito cuidado ao sair do veículo, porque será necessário colocar os 2 pés um ao lado do outro e dar passos bem lentos, de modo que não permita que não seja possível você erguer o pé e depois voltar. Tá? Então, de maneira lenta e coordenada, você procura se afastar ao máximo do veículo, porque é necessário, inicialmente, conhecimento dessa técnica e muito sangue frio, mas que é uma técnica que salva vidas.
A pessoa poderia, inclusive, pular do veículo, né, sem tocar nenhuma parte metálica, mas também teria que cair ali com os dois pés juntos, o que também é difícil. Exatamente, exatamente. É como eu falei ainda há pouco, requer muito sangue frio. E uma coisa é fato, se a gente deixar se tomar pelo desespero, a gente vai falhar em alguma técnica dessa, em algum procedimento desse. Mas, inicialmente, chame o Corpo de Bombeiros, ele dará a resposta imediata. Obrigada, Tenente Gouveia, por suas informações. Edson? Obrigado, Bia. Obrigado, Tenente, pelas explicações. Aqui, mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares, né, que inclusive estão indo, né, no IML agora ter essa difícil tarefa, porque o corpo, tanto da avó, da Maria de Lourdes, como do netinho, o Rafael, de apenas 4 anos, foram totalmente carbonizados. Então, assim, para identificar é preciso haver o DNA, né, e preciso que alguém da família forneça esse DNA. Então, é um momento de muita dor, de muito sofrimento, e aqui os nossos sentimentos aos familiares das vítimas, né? Aos familiares das vítimas também.